fazer a sombra, neste aqui, eu estou usando a tinta rosa médio. Eu prefiro o rosa escuro, mas eu não achei. Então eu estou usando o rosa escuro, não, o rosa antigo. Eu não achei, então eu estou usando o médio. O processo é o mesmo. Molhei, tirei o excesso de água, pego com a pontinha, venho aqui e varro. Eu vou primeiro passar na pálpebra, nessa parte de dentro. Porque se eu passar fora primeiro, depois na hora de passar aqui eu vou borrar, tá? Não é pra ficar uma coisa forte, é só pra dar uma escurecida na pálpebra. Se olhar, você já vê que tem uma diferença. Agora eu vou dar em volta. A parte embaixo do olho, eu não passo essa sombra. Eu só passo em volta do olhinho. Então eu começo daqui, posso começar daqui também, não tem problema. Mas eu gosto de começar aqui. Eu vou seguindo o risco do lápis, né? E vou dar a volta no olhinho. Faço a mesma coisa. Não carregue muito, porque na hora que você passa, ele fica meio transparente. Mas depois ele seca e escurece. Se você passar demais, ele vai ficar muito escuro. Então aqui eu já tô com o meu olhinho. Passei nas pálpebras e passei em volta. Agora eu venho com o preto. O preto eu uso aquele pincel 425/6. Ele também é de cobertura, mas é cobertura para pouco espaço. Se você passar o branco com ele, ele já fica riscadinho. Eu vou vir e vou passar o espaço do preto. Aqui, você vai ter todos esses detalhes, ó. A pálpebra, agora o pedacinho do preto. Então, você vai vir, vai desenhar o pedacinho do preto, quase que um quarto de bolinha. Não carrega muito o pincel, senão o preto demora para secar. Porque o preto, quando você não passou nada embaixo, como o caso dos apliques, é uma coisa. Mas aqui você já tem 2 camadas de tinta. Então é bom que você ponha pouca tinta no pincel e não precisa de água, tá? Só se a sua tinta estiver muito grossa, senão não. Pronto. As beiradinhas, depois a gente vem com o acabamento. E tá assim. E vamos deixar secar para agora terminar. E aqui está. Sequinho. Veja como escureceu bem a sombra. Por isso que você na hora não exagere, tá bom? Bem, nós vamos trabalhar com a preta. Só que agora vamos trabalhar com o pincel filé. Para vocês eu tô usando 000. Que é mais fininho. Eu hidrato, pego tinta do potinho, trago na bandejinha e faço a famosa, isso, melequinha. Melequinha. Você, com o tempo, você vê, se você mexe e ela fica parecendo isopor, fica meio transparente, precisa mais tinta. Se ela ficou muito grossa, põe um pouquinho mais de água, você vai se ajeitar. Depois que eu faço isso, eu lavo ele. Eu lavo todos, porque não pode ficar na água, né? Mas eu lavo ele, tiro a tinta e vou lá molhar, tirar o excesso. Depois que vocês acostumam, isso vira vício, você faz sem você perceber. Põe o pincel, eu gosto de girar o pincel. Olha aqui a parte escrita, como eu giro. Não dá pra ver, né? Aí dá. Ó, eu faço assim na tinta. Pra fazer ele ficar com os pelinhos tudo juntinho. Aí, eu vou vir pra poder fazer o meu acabamento do olhinho. Venho aqui do lado. E vou subindo bem em cima do lápis. Tá? Bem em cima do lápis. Aí, eu vou fazer os cílios. Eu parto o cílio daqui e vou, ó. Esses cílios, eles não ficam lá fora, porque a pálpebra está fechada. Tá? Aqui embaixo,
eu também faço, só que eu deixo uma pontinha sempre aberta. Esse truque eu aprendi na época da pintura em tecido, que nós dávamos curso de pintar o olho na acrylex. É para deixar o olho mais leve. E aí eu puxo assim, um cíliozinho, só para ficar charmoso. Se vocês prestarem atenção, talvez vocês não estejam vendo, a sombra entrou um pouquinho aqui no preto. Então eu posso vir só de pertinho que dá pra ver. E tampo com o preto. Tá bom? Vou fazer agora o outro lado. Do mesmo jeito. Ponho. Subo. Às vezes a tinta, você percebe que ela não vai chegar até o fim. Para no preto. Porque se você parar antes e começar de novo, ela fica parecendo emenda. Então se você vê que a tinta vai acabar, para no preto, molha de novo e prossegue. Aí vem e faz abertura de baixo. Gente, eu tô treinando pintar de cabeça para baixo. Mas vocês podem fazer pintando pro lado de vocês, tá? Porque eu nem respiro na hora que eu tô fazendo de cabeça para baixo. Aqui nesses cílios eu vou virar, porque eu preciso que ele vá pra cima. Então aí, ó. E fiz o meu olhinho. Vocês entenderam o que eu quis dizer no triste? Ele fica meio, né, fechadinho. Nós vamos fazer a sobrancelha. Eu não fiz risco de sobrancelha, porque são sobrancelhas country. Qual é a medida? Você tá vendo aqui neste aqui, onde é a ponta do preto? Eu venho, não tô riscando. Tô só levando o pincel na mesma altura, na mesma medida. Ponho o pincel e vou brincar. Esse eu quero curtir. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que eu preciso fazer assim. A mesma coisa eu vou fazer assim. Eu sigo esse pretinho, venho aqui mais ou menos na altura, não precisa, e vou fazer mais curtinho, tá? Agora, mesmo usando o pincel, eu acabei de pintar meu braço, e usando tinta, as bolinhas eu gosto de fazer com lápis. Esse lápis aqui é muito especial. Minha filha me deu, e ele tem um brilhozinho que eu esqueci o nome, no fundo. Swarovski. Aí eu não queria que ele acabasse, então eu tô usando ele pra isso, que aí ele não vai acabar. E pus a pintinha. Agora, eu vou vir e vou fazer o narizinho da mesma forma. Venho, pego o pretinho. E venho aqui e tá? Fiz o narizinho. Vamos na boquinha. A boquinha é um risquinho e ela vai ter uma bolinha aqui embaixo. Então, eu venho com o pincel ou com o lápis e faço. Se eu quero maior, eu vou carregar um pouquinho de tinta. Tá aqui o meu rostinho. O que eu vou fazer só? Pôr o branquinho. Tá bom? Como ele tá seco, porque eu já fiz as partes e deixei ele secar, é mais fácil. A bolinha de cima, eu vou usar o fundinho de um pincel, mas vocês podem usar o pinta-bolinha, eu uso também, mas eu tô querendo mostrar pra vocês que tem outras possibilidades, olha. Fiz o branquinho, maiorzinho. Agora, eu vou fazer duas bolinhas aqui, mais pequenininhas. E tá pronto, mas eu também vou fazer a minha bochechinha, só que eu vou fazer duas bolinhas na minha bochechinha. Tem 3 bolinhas eu posso fazer. E a carinha da minha patinha, ou da minha bonequinha,
ou da minha galinhazinha, da minha corujinha, Joaninha. Joaninha,